Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês ao vivo toda quarta-feira, né? Estamos promovendo esse encontro, conversando com você sobre a diabetes, né? É muito bom. Vou fazer aqui alguns convites para participar com a gente dessa live, né? Vamos que vamos, muita informação importante e nós precisamos estar aí, né? Levando para vocês informações saudáveis sobre o diabetes. Eu gostaria de começar com uma frase do Hoppe. Se você tem um sonho, não fique apenas sentado. Reúna coragem para acreditar que pode ter sucesso e não deixe pedra sobre pedra até torná-lo realidade. Se você tem um sonho, né? Vamos conseguir, vamos lutar, sair da sua zona de conforto e trabalhar, né? Trabalhar bem em prol dele. Então, como de costume, eu vou me apresentar. Eu sou Maria José, da cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai assistir esse vídeo, né? Sou professora, apaixonada com a educação, com o que eu faço. Trabalho hoje com o 5º ano de escolaridade. Sou empreendedora da educação e integrante do grupo Equalizando Emoções. Agora estou trilhando no caminho da escrita, junto com a Arlete Novaes, que já é escritora, e vai lançar o seu livro no dia 2 agora de abril. Já vai lançar o seu livro no shopping de Ipatinga. Eu faço parte do grupo Equalizando Emoções e devido os integrantes terem o mesmo propósito, tendo como essência lutar por uma sociedade justa e fraterna, inclusive poder transbordar na vida de muitas pessoas através dos nossos conhecimentos. Para hoje nós vamos falar um pouquinho da cegueira física, porque no nosso livro, né, a cegueira pode amputar, ou seja, diabetes pode amputar sonhos. Cuide-se. Esse é o alerta que a gente está dando, porque eu tenho na família muitos casos, né, de amputação. E a gente vai estar falando, colocou a história de vida, de como passou o processo todo, de como conseguir estabelecer essa glicose, né? Ainda a gente continua firme. Tem uma frase, uma mensagem bonita para você também. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Antes de você sair do ventre da sua mãe, o Senhor o consagrou e já te fez profeta das nações. Você veio para lembrar a essa nação que existe um céu, uma casa, um lar, de que existe um pai e uma família. Então, se você está aqui, você tem o seu propósito. Então, é muito importante você demonstrar esse amor que existe dentro de você, o Deus que te ama eternamente, né? Você precisa transbordar isso na vida de outras pessoas e saber realmente qual que é o seu propósito. A perda da visão é conhecida como cegueira. Ela pode ocorrer por vários fatores e aparecer de várias formas. A deficiência visual pode ser dividida em cegueira parcial, cegueira total, cegueira noturna, cegueira infantil e ambliopia. São vários tipos de cegueira física, né? A cegueira pode ser adquirida ou congênita, quando causada por glaucoma, catarata, a idade, tracoma, tumores oculares, deslocamento de retina e retinopia diabética. Então, como o próprio nome já indica, a retinopia diabética é uma complicação da vista no decorrente do diabetes. E essa cegueira, né,
foi a cegueira física que a minha mãe adquiriu no tempo que ela esteve viva aqui com a gente. E eu vou falar um pouquinho dela também, que é com muito carinho que a gente gosta de relatar os fatos, né? Como que a pessoa passou, como que ela superou essa cegueira, assim, não voltou a enxergar, mas ela acabou enxergando com o coração, que é muito mais do que com a visão, né? Então, o que causa cegueira na pessoa diabética? Primeira coisa você precisa ter o autocuidado, o autoconhecimento, procurar sempre estar com aconselhamento médico, fazer uma rotina, né? Isso aí tudo nós vamos falar em outras lives como fazer. Então, de acordo com as pesquisas publicadas no site Visão em Dia, a retinopatia diabética pode afetar 1/3 da população acima dos 40 anos. É uma das complicações mais frequentes do diabetes, mas também pouco conhecida. Cerca de 1/4 de pessoas que vivem com diabetes não conversam com seu médico sobre essas condições, mesmo quando algum problema de visão ocorre. Assim como diabetes, a retinopatia diabética, que é RD, uma sigla que eles colocaram, se desenvolve de forma silenciosa por muitos anos. E quando os primeiros sintomas surgem, como a visão embaçada, já pode estar em um estágio bem avançado. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 90% dos casos de cegueira causados pela doença poderiam ser evitados com diagnóstico e tratamento precoce. Então é muito importante, gente, essa consulta todo mês, né? Ou trimestralmente com o seu endocrinologista, é o que eu tenho feito. Ele pede sempre esse exame do fundo dos olhos para verificar como que está a sua situação. Então, assim, é um assunto muito, muito delicado, muito importante sobre isso. A visão, né? É o que a gente precisa sempre. Então, nós falamos semana passada sobre o pé diabético. Agora a gente está colocando da visão, que é muito importante. Então, a minha mãe teve essa complicação e acabou perdendo a visão dela. Ela foi sempre uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo. Com toda a provocação que ela passava, né, com todos os perrengues, como diz o ditado, por ter ficado cega e depois de ter criado toda a sua família, ela nunca havia reclamando da situação. O que todos nós da família sentíamos era muito orgulho pelo tamanho da sua fé. Ela estava sempre alegre, temente a Deus, agradecia por tudo, sempre bem-humorada. Quem a conheceu sabe disso. E antes de mamãe ficar cega, ela já tinha um mapa mental da sua casa, né? Da nossa casa, antes dela ficar cega. E onde ficava cada objeto, nos cômodos. É claro que ninguém vai imaginar isso, de chegar à cegueira. Mas se a pessoa já tem essa tendência, essa diabetes, você já tem a diabetes, então assim, tudo isso você pode evitar. Então você já tem no mapa mental na sua casa, é muito mais fácil você ficar nela do que sair depois, quando você ficar mais idoso, para morar na outra casa. Então foi o caso dela, ela não quis ir morar em outra casa, né, que os filhos se casaram todos, e nos convidou, né, para vir morar com ela onde ela estava. Por quê? Justamente por isso que ela já tinha esse mapa mental. Então, todo lugar que ela transitava na casa, com a cegueira, ela sabia onde que estavam as coisas, né? Então, oi Marion, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa live. Então, ela conseguia transitar tranquilamente de um cômodo para o outro, sem muita dificuldade. A nossa casa era uma casa grande, né? Na época que ela estava com a gente, ela
gostava muito de criar os animais, ela criava muito porco, galinha, ganso, pavão, tudo que você imaginar de criação, ela gostava de ter. Por quê? Para ouvir aquele sonzinho gostoso dos animais, né? Para sentir a natureza, para sentir o amor de Deus ali através dos animais, das plantas. Então, ela sempre gostou muito disso. E era uma felicidade, gente, vocês nem querem imaginar que delícia que era conviver com uma pessoa assim, né? Com a situação que ela estava e sempre feliz. E o prazer dela era acordar cedo para cuidar das criações, com a ajuda de uma colaboradora que ficava o dia inteiro trabalhando na nossa casa, que eu trabalhava fora também, né? E tudo que mãe precisava, né? Eu e meu esposo João estávamos prontos para atendê-la. E ela tinha uma habilidade muito grande. A gente percebe que depois que a pessoa perde algum dos seus órgãos, ou do olfato, ou da visão, algum dos seus órgãos, né? Ele adquire outras habilidades. Então, no caso dela, ela gostou muito, foi a audição. Os órgãos de sentido, né? Quando qualquer um dos seus filhos ou cunhados chegavam para visitá-la, ela os reconhecia, ou às vezes pelo cheiro do seu perfume, da pessoa, ou enfim, por uma brincadeira, por chegar perto, né? Então, todos nós ficávamos sempre admirados com tamanha sabedoria. O João, meu esposo, gostava muito de chegar do serviço caladinho, chegava bem pertinho dela, assim por trás, e ficava só observando. Então ela dizia: oi, meu genro, tudo bem? Como que foi seu dia hoje? Eram muitas recordações, né, que ela transmitia pra gente, muita coisa boa. Então a gente coloca assim, essa questão, esse perigo de vocês estarem com o diabetes, né, alterado, sem se cuidar, causa cegueira, e muito, tanto no adulto quanto na criança. Por isso que a gente está aí aconselhando a todos, né, através do nosso livro, nós vamos dar muitas dicas de superação, de como nós chegamos, como eu cheguei, o pessoal da minha família tem chegado, né, até o controle do diabetes. Tem muitas dicas mesmo que a gente tem que estar colocando para vocês. E ela também, ela tinha uma vontade imensa de transmitir a palavra, né? Ela sempre que todo mundo chegava, ela tinha umas histórias sábias para nos contar, e eram histórias bíblicas gostosas de se ouvir. Então, assim, ela veio aqui para esse mundo e cumpriu o seu projeto de vida muito bem, né? Transmitindo a palavra. É isso que nós precisamos, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos estar aqui nesse mundo, né, transmitindo essa palavra, transmitindo o poder, a graça, agradecer a Deus por todos os momentos que nós estamos aqui, pelo ar que a gente respira, aproveitar cada dia, aproveitar o hoje como se fosse o último dia nosso. Nós não sabemos o nosso dia de manhã, né? Então fica aqui essa mensagem, que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui presentes, que vão nos ouvir depois, e que continuem firmes na nossa fé. Outra coisa e na sua fé também, né? Graças a Deus eu tenho muita fé, muita crença, muita sabedoria quanto a isso. Outra coisa, nós temos exemplo, né? Eu tenho exemplo de alguns colegas de trabalho, colegas que ficaram cegos, não pelo diabetes, por outros motivos, né? Que depois a gente pode estar citando aqui, mas tem muitos outros motivos que ocasionam a cegueira e que as pessoas, elas superam, né? Superam a cegueira e vida para frente, vamos seguir, vamos continuar no propósito do Senhor, né? O que eu aconselho, se a pessoa tiver condições de estar fazendo alguma atividade,
está fazendo um trabalho, não para não, continua ali dentro da sua perspectiva, você perdeu a visão, mas não perdeu as outras partes do corpo. Você tem como fazer, né? Deus nos coloca todas as condições de ajudar, de fazer, de ajudar, faltando uma peça ou não, né? E você que está aí perfeitinho, bonitinho, vamos lá, vamos trabalhar, vamos agir, vamos seguir a palavra e Deus continuar nos abençoando, né? Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, que vão nos assistir. Tem uma outra cena também que eu recordo de mamãe, quando ela internava. Eu também tive experiência com as minhas irmãs, com a Dorinha, que já faleceu. Tem o meu irmão também que está acamado, né? Está com a visão bem comprometida mesmo. E ele botou os 2 pés, assim, um dedão, os 2 dedos do pé, de um pé, e o outro foi a metade. Então, assim, tem muitos casos de tios da Bahia que amputaram a perna, metade da perna e tudo. Então, assim, é uma doença bem perigosa mesmo. É muito cuidado, muita sabedoria para lidar com ela. O cuidador que está aí também precisa de ter muita atenção. Aí, como eu estava falando com vocês, né? Um dos casos, a situação que a mãe encontrava internada, na UTI. E, geralmente, a pessoa entra em coma, ele vai, né? Vai para a UTI, fica ali vários tempos, parecendo muito tempo, parece que está morto mesmo. A pessoa passa ali, passa aqui, médico, enfermeira. E como ela contava para a gente as experiências que ela vivia lá dentro, né, da UTI, de ouvir os médicos chegando e dizendo, essa paciente aí não tem mais jeito, é só esperar mesmo a hora da morte, desligar esses aparelhos aí e comunicar para a sua família o seu falecimento. Mas, como o subconsciente dela estava bem, né, aceso, e como das outras pessoas que estão internadas, ele não está ali, o consciente, mas o subconsciente está ouvindo tudo, né? Ela falava assim, não, gente, eu estou viva, eu estou bem, eu estou aqui, mas não conseguia mexer nada. Quando entra em coma, não mexe, o corpo não mexe nada, com nada. Aí ela falava... não conseguia, né? Ficava muito triste. Depois que ela conseguia se recuperar, é que contava para nós o que havia passado no hospital, né? Foram muitas histórias de superação que ela contava. E depois do seu falecimento, eu continuei minha vida com muita saudade, mas feliz por ter tido a oportunidade de ficar até o fim com ela, né? Minhas irmãs também são muito felizes, que participaram muito, ajudaram muito também, né? Mesmo estando assim diretamente lá na hora, mas estavam sempre presentes, atuantes, e todo mundo gostava. Não tinha uma pessoa que não gostava de ficar perto, né? Dessa pessoa maravilhosa. De acordo com as pesquisas, né? Nessa visão, o que está provocando muito é isso aí, a retinopatia diabética, tá, gente? Então, vocês se cuidem, façam seus exames periódicos, não deixe de aferir a sua glicemia. Se não puder aferir todos os dias, mas faça aferição pelo menos de umas 3, 4 vezes na semana. Não deixe de aferir, de cuidar, de se amar, de se valorizar, de saber que você é filho amado de Deus, que você está cuidando dele dentro de você, né? Então, um abraço, um beijo, fiquem com Deus. Semana que vem nós estaremos aqui falando muito mais para vocês, tá bom? Até mais. Um abraço.